É, olá, gente. Eu quero aqui agradecer a todos os assinantes do canal e agradecer também ao nosso Pai Celestial, que me deu essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essas festividades que vão acontecer agora em setembro e essas datas tão importantes que ficaram escondidas há muito tempo. Eu não sei se algum de vocês sabem sobre essas datas, sabem sobre o calendário bíblico. Se souberem mais algum detalhe que eu não consiga alcançar, que eu não coloque aqui, vocês podem comentar, que não tem problema nenhum, porque nós estamos aqui para aprender e ninguém tem todo o conhecimento. Eu vou passar aquilo que foi me dado já há algum tempo, e ano passado eu tive o prazer de guardar a, a última ceia do nosso Senhor Jesus. E engraçado que ano passado eu não entendia essas datas, não foi aberto no meu entendimento, mas agora abriu para mim e eu entendo essas datas e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero, antes de começar o vídeo, pedir ao nosso Senhor Salvador, ao nosso Pai Celestial, que o ilumine a todos nós e que essa mensagem seja vista e entendida por muitos, muitos irmãos. Bem, eu não sonho com nada e não tenho assim essas coisas feias, essas coisas que vai acontecer, e fome, desastres. Na verdade, eu acredito que isso não são coisas bíblicas, porque se você tem uma crença muito forte no Senhor Jesus e o nosso Pai Celestial, você não tem medo de nada. Você coloca na mão deles e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, o que foi chegado a mim, eu vou compartilhar agora. Eu recebi já há algum tempo, né, como eu falei aqui, desde ano passado, eu queria muito guardar o sabato, e eu não conseguia ver essa data. E todas as religiões do mundo, elas comemoram ou um sabato blasfêmico, que eu vou colocar aqui para vocês porque é blasfêmico, ou então a data errada. E como está escrito, todas as religiões, me perdoem se eu ofendo algum de vocês que estão em alguma denominação, alguma religião, mas o que está escrito é que todas as religiões são impuras, porque Jesus não veio pregar nenhuma religião e nem o Altíssimo, o nosso Pai Celestial, pregou alguma religião. Ele deu os seus mandamentos, ele deu a lei, e isso ele pediu para pregar. Isso não é religião, isso é o mínimo que a gente tem que fazer para ganhar a vida, ganhar a salvação. Isso não é religião. A religião são dogmas, cerimônias, datas festivas, achadas, inventadas pelo homem. Isso eu entendo como religião. E isso é o que está nas escrituras. Bom, eu queria entender essas datas, até que depois de muita oração, e eu até tinha desistido,
porque eu pensava que tinha que somar, diminuir, eu tinha que procurar quando que o bispo de Roma, o Papa Gregório, mudou e somar o 31 e alguma coisa assim, eu não achava como que eu vou fazer isso. Muito difícil, não tem como. Até que o Altíssimo abriu a minha mente e colocou no meu coração para eu ir lá em Gênesis, na primeira semana, que ali eu iria achar a resposta das perguntas, ou da pergunta que eu estava procurando. E na primeira semana da criação, vocês mesmos podem ir lá e colocar, e vocês vão ver que começa no primeiro dia, o primeiro dia, e foi o primeiro dia, e foi o segundo dia. Quando vocês completarem até o sétimo dia, vocês vão ver que no primeiro dia não houve manhã. O primeiro dia não teve manhã. O Criador começou a criar ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol, houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. O segundo dia, a mesma coisa, ele começa ao pôr do sol, e foi tarde e manhã, e foi o segundo dia. E assim vai até o sétimo dia. Então, vocês veem aqui que os dias, eles começam à tarde, manhã. Começou no primeiro dia. O primeiro dia não teve manhã, porque não tinha nada. Se vocês lerem lá em Gênesis, estava escuro, estava caos, não tinha nada. Aqui, na tarde, é que o nosso Altíssimo Criador começou a criar, aqui à tarde. Então, os dias começam após o pôr do sol. O primeiro dia começa após o pôr do sol. O segundo também, ele começa aqui. Então, amanhã, a parte da manhã do sol, pertence o primeiro dia. E se vocês perceberem, no calendário do Altíssimo, é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, quinto, sexto, sétimo. E no sétimo é o Sabat. Vamos colocar aqui, Sabat. É o nosso de referência. É a nossa referência, o primeiro dia, o sétimo dia, que é o Sabat. Compreende? Agora vamos colocar os nomes dos dias do calendário gregoriano para a gente ter uma referência. Aqui eu coloquei os nomes do calendário gregoriano, né? O calendário que a gente tem. Que depois do sábado, é o domingo, que é o primeiro dia. Aí a gente vem aqui no primeiro dia, né? Que é o domingo, que aqui dá continuidade, né? Aqui seria no quarto, oitavo dia. Eu coloquei primeiro, segundo até o sétimo, que é uma semana. Aqui vai continuar, que seria o oitavo, mas é o equivalente ao primeiro dia. É o domingo. Mas se a gente colocar aqui, ver aqui no primeiro dia, quando que começa o domingo? O domingo começa à tarde. Entendeu? O domingo começa à tarde. O domingo não começa de manhã, ele começa à tarde, após o pôr do sol. E o sábado, no sétimo dia, também começa à tarde. Os dias começam à tarde. No caso das religiões que guardam o sábado, eles dizem que o sábado começa na sexta-feira à noite.
Não tem, eles estão guardando então o sexto dia, porque o sexto dia, aqui, ele começa à tarde e vai até de manhã. O que acontece é que o Altíssimo fez a lua para guardar a tarde, a noite e a manhã. E uma noite e uma manhã, primeiro vem a noite, depois vem a manhã, é o dia. Essa manhã aqui, onde tem o sol, ela faz parte do dia anterior. E esse dia, segundo dia, ele começa aqui à noite. Entendeu? E eles confundem, eu não sei, eles confundem e falam que o sábado, aqui no sétimo dia, começa na sexta-feira. Isso não tem como. Não tem como, porque se começa na sexta-feira, é o dia 6 que começa na sexta-feira, que começa à noite. O dia sétimo, o sábado, ele começa à noite. E vocês pegando as escrituras, que a gente vai ver, o sábado do Senhor e a última ceia é aqui, à noite. E durante o dia, no sexto dia, na manhã desse sexto dia, Jesus é condenado e crucificado. E antes do anoitecer, antes de começar o sábado, ele é retirado da estaca. Quer dizer, não tem. E ele vai ser no primeiro dia da semana, que é aqui, no dia 8, mas ele não é domingo de manhã, é domingo à noite, de manhãzinha, ele é tirado, ele é ressuscitado pelo nosso Pai Celestial. Porque de manhã, sábado, aqui de manhã, no primeiro dia, ainda é sábado. A Igreja Católica, ela comemora um sábado blasfêmico, porque ela comemora o sábado ela diz que é o primeiro dia, mas não é o primeiro dia. O primeiro dia é aqui. E aqui ela comemora o sábado do Senhor, mas no pôr do sol, que ela comemora reverenciando o nascer do sol. A gente não reverencia o nascer do sol, a gente referencia aqui à noite, quando a lua começa a aparecer, é que começa o dia. Aqui a gente não aqui faz parte do dia, mas o dia começa aqui, a gente não reverencia o dia. Dá para entender? O calendário do Altíssimo são 30 dias, 12 meses. A semana, todos os sábados são fixos. Todos os sábados são 7, 14, 21, 28. Esses são os sábados, eles não mudam de maneira alguma. Agora, o mês tem 30 dias. O mês tem 30 dias, porque 2 dias é lua nova. A lua nova, ela aparece somente, ou acontece somente uma vez ao mês. Então, ela está relacionada com o mês, que são 2 dias. 2 dias que a lua não aparece. E quando a lua não aparece, ela não é relacionada na semana. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. 30 dias
é contado cada mês. 30 dias para cada mês. Mas as semanas são somente 4 semanas, porque 2 dias são dia de lua nova e quando a lua não aparece, não é contado nas semanas. Esses 2 dias vão aparecer no mês, mas na semana não. E esses dias são fixos. São fixos. Não existe dia primeiro o dia primeiro do mês cai na segunda ou na quarta-feira. Não. O dia primeiro do mês é sempre o primeiro dia da semana. É sempre o primeiro dia da semana. O dia primeiro é o dia primeiro da semana. No domingo, à noite, começa o primeiro dia da semana. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas se tiverem pergunta, pode perguntar, que eu vou colocar e tá tudo isso é bíblico. Não tem como tirar. Por quê? Porque o Altíssimo, os sabatos, por exemplo, dia 14 de setembro, ou a Bíblia, ou a Bíblia, 14 de setembro é o sabato do Senhor, é o sabato de Jesus Cristo. E ele morreu, foi sacrificado no dia 13 de setembro. O mês de setembro é o mês 7, como o nome está falando, né? No calendário gregoriano, é o mês 9, né? Mas como o mês está falando, setembro, 7, setembro. Esse mês era o mês 7, era o 7º mês. Mas como o Altíssimo, lá em Êxodos, ele libertou o seu povo. Em setembro, esse mês 7 passou a ser o primeiro dia do ano. E o nome continuou setembro, entendeu? Eles tentaram, o bispo tentou modificar, o Papa Gregoriano tentou modificar, quando ele, setembro, mês 9, né? No calendário gregoriano. No calendário bíblico, mês 7, setembro. Outubro, gregoriano, no bíblico, 8. Ou outubro, 8. Novembro, no gregoriano, 11, né? No bíblico, 9, novembro, de 9. E dezembro é o mês 11, 12. Mas no calendário bíblico é o mês 10. Não tem como tirar. Esses meses, eles ficaram com seus nomes
os seus nomes antigos, os seus nomes legítimos do calendário bíblico. Por quê? Porque esse governo do anticristo, ele não quer ser Deus, então ele quer também comemorar essas festas em setembro, essas datas, como ele quer comemorar o Sabat blasfêmico do Altíssimo, quer dizer, ele pega o dia 7, que é o dia do sétimo dia, que é o dia do Altíssimo, né? E ele comemora blasfemicamente, porque o dia 7 começa aqui à tarde e vai até amanhã. O dia primeiro, no caso que a Igreja Católica fala que comemora domingo, é o dia primeiro, ela teria que comemorar na segunda-feira de manhã, não no domingo de manhã, porque o domingo de manhã ainda é o Sabat. Só que ela como é que se diz? Ela comemora o sol nascente. Nós sabemos quem está por detrás do sol nascente, né? Eu digo que é o Mago de Oz. É o Mago de Oz. Depois vocês vão saber por que Mago de Oz. Então, aqui nos meses, esses 3 meses, esses 4 meses, eles ficaram com os nomes bíblicos, entendeu? E por que nós sabemos que setembro é o setembro do mês bíblico? Que ele não trocou, não foi para cima, não foi para baixo. Por que sabemos? Porque setembro é o mês de Abib, né? Como eu coloquei aqui, Jesus morreu em setembro, no mês de Abib, no 7º mês. Isso é bíblico e eu vou colocar para vocês. E Abib quer dizer a maduração dos grãos. Os grãos estão amadurecidos, é o final da estação. E vocês têm que saber que Israel é o mesmo, eles estão na mesma posição da Europa, tá? É o mesmo clima. E o clima do Brasil é diferente. Enquanto aqui é inverno, no Brasil é verão. Quando aqui é primavera, no Brasil é outono. É outono. E assim por diante. Ele é uma estação na frente da estação da Europa. A Europa e Israel é a mesma coisa. E setembro é o final do verão, é a entrada do outono, quer dizer, aonde as pessoas estão colhendo os frutos. E por isso que é a festa da colheita. É em setembro, não tem outro mês, porque no Brasil é quente, alguns frutos, algumas verduras, trigo, cevada, sei lá, algumas coisas podem colher várias vezes. Aqui não. Aqui o milho, o trigo, ela vai plantar no início, que é muito curto, né? O verão, vai plantar por exemplo, abril, maio, por aí, abril, maio, e vai ser colhido em setembro. Não tem como. Quando setembro, outubro, ele vai começar a esfriar. É em setembro que é o mês, que é o dia de Ramos. Como é que vai Jesus entrar na cidade em setembro, que é o domingo de Ramos, aonde as pessoas retiram os galhos das árvores, né, e as folhas para festejar, como tá nas passagens, eu vou colocar tudo para vocês aqui, onde está escrito. Como é que vai retirar
essas folhagens, esses galhos. Aqui na Europa fica tudo seco, não fica nada, não fica nada. E se alguém tirar alguma coisa, é arriscado até de morrer, porque quando começa a aparecer as folhinhas, todo mundo dá graças a Deus que o inverno está acabando e as árvores vão dar seus frutos, né? Então fica tudo seco. Não tira árvore de nada. Tem árvores que os pinheiros, eles são verdes, mas não para comemorar Dia de Ramos. Eles são nas florestas afastadas. Então, por isso a gente sabe que setembro, o mês de Abib, ele não foi mudado. Então, a gente vai lá em Noé, quando o nosso Criador, ele tira Noé da arca, e ele diz, enquanto houver... Espera aí que eu vou procurar aqui para vocês. Oi. Enquanto, lá em Gênesis 8, 22, enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e de frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então, o Gregório, e como está lá em Daniel, ele tentou, em algumas traduções está errado, tá? Eles traduziram que ele mudou. Mas eu tenho uma tradução e Daniel 7 e uma tradução português e outra tradução em alemão, e eu tenho outra tradução na internet também, aonde diz que ele tentou. Aqui, minha gente. Aqui em Daniel 25, Daniel 7, 25, tá? Irá consumir os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. E eles serão dados em sua mão até o tempo e tempos, e a metade de um tempo, que é 2.260 dias, porque ou 42 meses, né, que dá um tempo, 2 tempos, a metade do tempo é 360, 720, e aqui é 180, que é o total de 2.260 dias, ou 2.260 anos. Um dia é o equivalente a um ano. Então, ele intentará mudar. Quer dizer, ele não mudou. E na tradução alemã, trachten é o verbo. Trachten. Que é o mesmo que se diz, ele se esforçará. Ele se esforçará. Só que não tem como mudar, porque, como diz lá em Noé, enquanto a terra existir, não haverá sol, como está lá aqui em Noé, 8:22. Cadê? Aqui. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E isso ele não pôde mudar. O anticristo não pôde mudar. Então,
por mais que ele tente mudar os nomes dos meses, como ele mudou, ele não pode mudar as estações. Então, setembro continua sendo setembro, e mesmo porque, como eu disse, eu acredito que ele quer, né, se possar, ele quer parecer Deus, então ele quer se apossar também dessas datas. Eu acredito, eu não sei, foi o nosso Senhor, né, que deixou, que continua sendo setembro, setembro. Então, na verdade, 8, 9, 10, então 11, que no calendário gregoriano é janeiro, e aqui seria fevereiro, 11, 12, e aqui o primeiro seria março, abril, maio, junho, julho, agosto é 6, né? Setembro. Então, ele mudou os nomes de janeiro e fevereiro. Em vez de ser 11 e 12, ele botou janeiro e fevereiro. Janus é um deus pagão, né? Fevereiro eu não sei. Março é um deus pagão. Abril eu não sei. Maio eu não sei. Junho, julho e agosto são Césares. Junho César, Júlio César e Augustinho. São nomes de Césares pagãos. E esses setembro, outubro, novembro, dezembro são os meses que foram deixados, que ele não continuou sendo os nomes originais. Só que com a invenção desses outros nomes, esse mês 7 ficou obscuro, porque o mês 7 aqui no calendário é julho, né? É isso, 2 meses para trás. Entendeu? Bom, vamos lá, os dias das festas, os dias de setembro, dessas festividades, que na verdade Deus nos deu como o Altíssimo, o Criador nos deu como perpétuas, datas perpétuas. O sabato é perpétuo. Temos que lembrar, eu lembrar vocês que Jesus, o nosso Salvador, ele não veio, como ele mesmo disse, ele não veio acabar com as leis, ele veio cumprir. E existe uma certa tendência que diz que Jesus Cristo, ele pagou e ele acabou com tudo, não há lei, não há nada, a gente não precisa fazer nada, a gente está libertos. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, isso não é Bíblia. A gente tem que procurar bastante nas escrituras, depois eu passo para vocês, porque eu vou enfocar com essas datas que vão começar agora. E ele veio para cumprir. E ele terminou com como é que se diz? Com as ofertas, com a matança, que nessas datas tinha que ter muita oferta de boi, de bichos, né? De ovelha, de carneiro. Isso ele acabou. Tanto é que lá em Daniel a gente vê que ele acaba com o sacrifício. Ele termina com o sacrifício. Ali em Daniel não está falando do anticristo, ali está falando de Jesus. As pessoas confundem.
Jesus acabou com o sacrifício. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito. Deus, tudo era como é que se diz? Um ensinamento que ele deu, era uma preparação até a chegada do verdadeiro Cordeiro, que é Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Então, eu não sei por que as pessoas entendem. Eu recebi uma explicação muito interessante que eu vou passar para vocês. Jesus, ele pagou porque nós não conseguimos cumprir com a lei do nosso Altíssimo Criador. Nós pecamos. E o pecado é o não cumprimento da lei. E quando a gente não cumpre um, um parágrafo, um mandamento, a gente não cumpre todos os 10. Toda vez que a gente não cumpre, toda vez que a gente mente, a gente faz. Mentir é um mandamento, não devemos mentir. Mas toda vez que nós mentimos, nós faltamos com todos os 10 mandamentos. Depois a gente vai ver isso com o tempo. E se ele pagou por uma coisa que a gente não cumpriu, ele não libertou. Ele teve que morrer porque a gente não cumpriu. Então, porque ele morreu, agora a gente não vai precisar cumprir. Mas a gente tem que entender. A gente tem que entender e procurar seguir o caminho, seguir o exemplo. É ele o nosso ídolo. É ele o nosso exemplo. Não é mais ninguém, não é político, não é ator de cinema, não é ninguém. É ele o que é o nosso líder e o nosso ídolo. Para que a gente tente, ele sabe que a gente não vai fazer corretamente, mas a gente tem que tentar. Como está escrito, tudo que você fizeres, faça com procurando acertar com toda a perfeição. Ele sabe que a gente não vai ser perfeito, mas o que vale é a tentativa e de coração, porque Deus Altíssimo, ele vê no nosso coração. Se você já começa a fazer as coisas e fala, mas eu não vou conseguir e ele vai me perdoar, ele está vendo no coração. Mas se você está se empenhando, mesmo que você está fazendo uma coisa errada, mas você está empenhando e está lendo e está procurando e pedindo em oração, ele vai ver no teu coração que você tá errando por ignorância mesmo, não é porque você não quer fazer. Então, ele vai te abrir a mente para você procurar saber. Bom, dia 1º de setembro, dia 28 de agosto, deixa eu ver aqui na minha folhinha, dia 28 vai cair no sábado, tá? Dia 28 vai cair no sábado, no sabato, 28 à noite é o sabato, mas vai até o pôr do sol do dia seguinte, do domingo, que no caso seria dia 29 de agosto, gregoriano, mas no calendário bíblico é 1º de setembro. Lembrando que 29, 30, 31, 32, isso não existe, tá? 29, tudo que vem depois do dia 29 não se conta. Conta até o dia 28. 28, após o 28 é dia 1º. Por um acaso, 28 de agosto está caindo num sábado. A gente tem que seguir dia 1º. Quando, por exemplo, em setembro, dia 1º de setembro, tá caindo
na quarta-feira. Isso não conta, porque dia 29, 30, 31 não conta. Então, 28 logo vem dia 1º. Toda vez que o dia cair no meio da semana, ou quarta, ou quinta, ou sexta, você retrocede ele e bota no domingo, dia 1º. Mas que esse domingo começa sempre ao pôr do sol, tá? Dia 1º começa sempre aqui, à tarde. Lembrando sempre da primeira semana da criação. Então, dia 1º há uma convocação especial. É a convocação de abertura das festividades, as trombetas, tá? É o primeiro dia, que é uma convocação especial, que é um domingo, 1º de setembro. No dia 8, aí vem os sabatos, eles são fixos, 7, 14, 21, 28. Isso são fixos, isso não muda, isso tem que guardar. Só que em setembro tem essas festividades e esses domingos com convocações especiais. Então, no dia 8, que também é um domingo, dia 7 é o sábado, né? Dia 7 é o sábado, e domingo, que seria o dia 8, até eu coloquei aqui, também tem uma assembleia especial, uma assembleia solene. Toda vez que tem essa assembleia especial, que é um sábado especial, tem o tocar de trombetas. Quando é dia 8, que é domingo, que começa à tarde, né? Lá em dia 9 e dia 10, depois eu vou colocar para vocês aonde está, é o dia de expiação. Esse dia também deveria guardar, ficar em casa, porque é um dia muito, muito importante. É o dia que o sacerdote, ele pede, intercede por nós. No caso, é Jesus que já está pedindo, porque ele já cumpriu, ele já foi ressuscitado, ele já morreu por nós. Jesus, ele foi a oferta e ele mesmo é o sacerdote. Então, ele foi ressuscitado como ele foi a oferta, e ele está à direita do Pai Celestial, intercedendo por nós. E dia 10, quando a gente vai lá em Gênesis, depois eu vou passar para vocês, dia 10 é o dia, foi Êxitos, foi que Moisés falou para o povo israelita apanhar um cordeiro, colocar dentro de casa, para poder, esse cordeiro tinha que ficar entre cada cordeiro para uma família, e esse cordeiro tinha que conviver durante esses 3 dias, né? Isso como é que se diz? Tá demonstrando que Jesus ficou entre nós, né? Esse cordeiro ficou 3 dias para morrer, para ser sacrificado no sábado para libertação dos israelitas lá no Egito. E aqui, no caso, é a nossa libertação o Egito agora é o mundo todo. O Egito não é mais um lugarzinho, aquilo tudo foi uma preparação para esses tempos, né? E Jesus não é mais o cordeiro, Jesus agora já foi sacrificado, foi ressuscitado e ele está no céu
intercedendo por nós. Então, esse dia é muito importante, dia 9 e dia 10. Começa dia 9 à noite e vai dia 10 à noite também. Depois eu vou colocar para vocês. Depois dia 9, dia 10, dia 13 é a última ceia, né? Dia 13 cai aqui na sexta-feira. Sexta-feira, dia 13, cai a atardecer, sempre depois do pôr do sol. Começa o dia, sempre aqui é o pôr do sol. Aqui é a última ceia de Jesus e é onde ele como é que se diz? Ele é traído, né? Aqui nesse período aqui à noite, ele é traído. E de manhã, esse também é um tema a falar, os horários durante o dia, porque o dia, a hora, não começa às 0 horas da noite. O dia começa quando o sol se põe. Então, o primeiro horário do dia, como lá está escrito, seria o primeiro raio solar, ali você conta 0. Então, o primeiro horário seria, no caso, às 6 horas da manhã. Então, quando eles falam que Jesus foi condenado nos primeiros horários da manhã, é às 6 horas da manhã. Foi pendurado no madeiro às 9 horas. Então, o horário equivalente é... Peraí. Então, quando o sol, no calendário bíblico, quando o sol aparece o primeiro raio de sol, é 0 horas. E ali é o quê? É 6 horas da manhã que aparece o raio de sol. Então, 0 hora é o calendário bíblico. E no horário, vamos dizer, do satânico ou do anticristo, são 6 horas da manhã. E quando 1 hora, 6, 7 é igual a 1 hora, 8 é igual a 2, 9 é igual a 3 horas. Então, 3 horas, que equivale às 9 horas, Jesus foi colocado no madeiro. E às 6, 9, 10 é igual a 4, 11 é igual a 5, 12 é igual a 6. Às 6 horas, ele entregou o seu espírito e houve escuridão. 12, 13 é igual a 7, 14 é igual a 8, 15 é igual a 9. Houve escuridão entre as 12 e as 15 horas, que na verdade, no horário bíblico, é às 6 e 9 horas. É meio complicado, muita informação, não é? Então, a gente vai deixar isso aqui um pouquinho de lado e a gente vai se concentrar nas festividades que já estão em cima, já estão batendo as portas e já é muita coisa para vocês guardarem. Então, começa dia 1º, que é uma convocação especial do domingo, que isso acontece sempre em setembro.
e que é a entrada o início das festividades de setembro, festa de trombetas, no dia 1º de setembro, que é no domingo, após o dia 28 de agosto, é 1º de setembro. E o melhor que tem é vocês colocarem na folhinha, marcar na folhinha para saber a data, porque se vocês se guiarem com o calendário gregoriano, vocês estão saindo do calendário bíblico. Então, dia 1º, que é o equivalente ao dia 29 de agosto, é dia 1º de setembro. Dia 8, eu acho que eu vou escrever para vocês, tá? Dá para entender? Aqui é 7 de setembro, aqui é 4 de setembro, no calendário gregoriano. E aqui é dia 7 no calendário bíblico. Porque aqui a gente, no dia 29, já era o dia 1º de setembro no calendário bíblico. Dia 5 é o dia 8. O dia 6 de setembro, no gregoriano, é o dia 9. Esses 2 dias, aqui é o sabato, é o sábado que a gente tem que guardar. E esses 8 e 9, aqui no dia 8 é domingo, dia 1º é o domingo, Santa Convocação, aqui é Santa Convocação, dia 7 é Sabato, que cai no dia 4 de setembro. No dia 9 e 10, que seriam 6 e 7 de setembro no gregoriano, é dia de expiação. Expiação, aqui é domingo, é trombeta. Aqui é trombeta. Aqui é sabato. Tá? Aqui no dia 10 de setembro, no gregoriano, é dia 13, que é sexta-feira, é a última ceia. Última ceia. Jesus Cristo. Né? Dia 13, é sempre uma sexta-feira. No dia 14, sempre o dia 7, 14, 21, 28, são sempre os sabatos, sempre. Dia 14 é o sabato de Jesus, que ele morre, na verdade, ele é sacrificado antes do sabato, ele é colocado no madeiro antes de começar o dia 14, porque esses dias começam sempre à noite, lembra, né? Ao pôr do sol. E antes de começar o sabato, antes do pôr do sol, ele é retirado do madeiro. No dia 12 de setembro, é o equivalente ao dia 15, que também é... Aqui começam os pães ázimos, porque na verdade os pães ázimos podem começar aqui na ceia de Jesus, sem fermento. Pães sem fermento pode começar aqui, que aqui também é um domingo, que é um domingo especial, que é Santa Convocação. Aqui é trombeta, aqui é trombeta e aqui é trombeta no domingo Santa Convocação, dia 15, que é o equivalente do dia 12 de setembro. E aqui nos dia 18 de setembro, que é o equivalente ao dia 21, que também é o sabato.
tá? É o sábado, sempre. 7, 14, 21, 28. Dia 19 de setembro, no gregoriano, equivalente ao 22 de setembro no bíblico, é o fim dos pães ázimos, das festas, das festividades dos pães ázimos. E aqui o último sábado de setembro, que é dia 25 do gregoriano, que é 28 de setembro do calendário bíblico. Aqui cai dia 25, tá? Só para lembrar vocês. O importante é, eu não vou entrar em questão de você fazer essa sequência até o próximo ano, porque eu tentei fazer isso e aí cai diferente. Cai diferente, porque eu não sei por quê. O Altíssimo não me abriu a consciência, mas o importante aqui, fica aqui esse setembro, essa data, e as datas fixas dos sabatos. Daqui por diante você pode começar a fazer os sabatos. Os sabatos, eles caem sempre no sábado do gregoriano, só que as datas, os números são outros. E para a gente guardar essas festividades, a gente tem que saber essas datas nesse mês. Nos outros meses, nem tanto. Basta a gente guardar os sabatos, que caem sempre nos sábados do gregoriano, porque ele também quer guardar o sábado, só que ele guarda o sábado blasfêmico na manhã do sábado, que é na manhã seguinte, o sábado começa à noite, após o pôr do sol, guardando, festejando o pôr do sol, o pôr do sol, o nascer do sol, que a gente sabe que por detrás do nascer do sol está o Deus Tammuz, o Deus Sol, que é o mentiroso, Lúcifer. Eu digo que é o Mago de Oz. É o Mago de Oz, porque, na verdade, ele já foi condenado, né? E a gente só está aqui aguardando o Altíssimo, como é que é? Selar, fazer as últimas provas, as últimas provações, que tem que ser provado. Só mesmo conseguirá ver a chegada do nosso Senhor quem passar pelas provações. E até então, eu espero que ficou mais ou menos claro. Se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, pode perguntar. E eu vou botar nas descrições os versículos onde vocês podem procurar e ter a base de tudo que eu falei dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Tá ok? Agradeço. Eu espero que eu não fui muito complicada nas minhas explicações, é a primeira vez. Me perdoe se eu não fui clara o bastante. E fique com Deus, fique em paz, não tenham medo. Eu espero que vocês não recebam a marca, né? Que não vai comprar, vender, mas que não tenham medo, se entreguem na mão do nosso Salvador e leiam o Salmo 91. Ali é o salmo das nossas tribulações. Fiquem em paz, fiquem com Deus.